Citrato de sildenafila, ou famoso Viagra. Neste vídeo eu vou falar tudo para você sobre esse medicamento e principalmente com os efeitos colaterais ao coração, se você pode tomar, quem não deve utilizar essa medicação, como deve ser utilizado e muito mais. Então esse vídeo vai ser fantástico, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia. Seja bem-vindo ao Doutor Arritmia, sou o Dr. Felipe Souza, sou médico, cardiologista e hoje vou falar dessa medicação que revolucionou o tratamento da disfunção erétil, o citrato de sildenafila, o famoso Viagra. O citrato de sildenafila é uma medicação muito utilizada no país, entretanto, precisa de cuidado e algumas precauções se você vai tomar. Eu vou te passar tudo neste vídeo, principalmente quem não deve utilizar e muitas outras coisas. Então presta atenção, já peço que você fique até o final, porque essas informações são muito importantes. Se você tem um parceiro que utiliza essa medicação, já passa e compartilha esse vídeo com ele. Então vamos lá. O citrato de sildenafila é o princípio ativo dessa medicação. E o nome comercial mais conhecido é o Viagra. Mas já foi quebrada essa patente e existem várias outras marcas no mercado. Ele é vendido em composições em comprimidos. E esses comprimidos devem ser tomados por via oral. Você pode ingerir esses comprimidos de estômago cheio ou vazio. As doses dos comprimidos são de 25 miligramas, de 50 miligramas e de 100 miligramas. A dose mais prescrita é de 50 miligramas por comprimido. E para quem o Viagra é indicado? Ele é indicado principalmente para as pessoas que sofrem de disfunção erétil. O que é isso? É aquela incapacidade de enrijecer o pênis durante a relação sexual e não ter uma relação sexual satisfatória. Esse é o conceito. Então, para que você utilize essa medicação, você tem que saber como ela age. Quando você toma o Viagra, você vai ter o efeito, o início de ação em 30 minutos. Cerca de 30 minutos para você ter o efeito desejado, a ereção efetiva. Ele funciona dilatando as artérias que levam sangue ao pênis. Por isso, ele faz uma ereção efetiva. E a duração da ereção vai depender da sua relação sexual. Ele não vai ficar ereto o dia inteiro. Então, isso é um problema. Se ele acontecer isso depois da relação sexual, ele ainda ficar ereto, essa é uma condição chamada priapismo, e isso não pode ocorrer. Não acredite, não ache que a ereção prolongada é normal. Na verdade, isso é uma doença e é uma urgência médica. Se você tiver o priapismo, você tem que procurar um hospital. A dose máxima que você deve utilizar do Viagra é de 1 comprimido por dia. Pacientes que têm insuficiência renal ou então insuficiência hepática, deve-se considerar as doses menores de 25 miligramas. Ou então, outros pacientes podem até utilizar a dose de 100 miligramas, desde que seja prescrita pelo seu médico essa dose. Mas, geralmente, prescrevemos a dose de 50 miligramas na maioria dos casos. Essa medicação não é indicada para menores de 18 anos de idade. Não foram feitos estudos sobre a segurança dessa medicação nessa população. Agora, idosos não têm restrição de idade. Por exemplo, pessoas que têm 80, 90 anos não têm restrições quanto à idade, e sim restrições quanto a outras coisas que eu irei falar. Uma coisa importante, esse comprimido ele não pode ser mastigado, macerado ou partido, ele deve ser engolido inteiro. Então não parta, não macere e não mastigue antes de tomar. O indicado pela bula, pelo próprio fabricante, é que você tome ele inteiro. E quais são as contraindicações dessa medicação? É muito importante, como eu vou falar mais para frente, que todo paciente que está fazendo uso, que vai fazer uso dessa medicação,
passe por uma avaliação cardiológica. Não é só pelo motivo do Viagra ser um vasodilatador. Além disso, a atividade, a relação sexual, é necessário que o paciente esteja bem da parte cardiológica. Por isso, é uma contraindicação que o paciente esteja em estágios de insuficiência cardíaca, com coração crescido, esteja descompensado ou até mesmo com angina, com sintomas típicos de dor no peito, que pode indicar uma iminência de um infarto ou de uma condição grave no coração. Como eu falei anteriormente, crianças ou adolescentes menores de 18 anos de idade não devem tomar essa medicação. Outra contraindicação são pacientes portadores de retinite pigmentosa. Pacientes que estão fazendo uso de nitratos ou medicamentos que são vasodilatadores, que dependem de substância do óxido nítrico, não devem fazer uso dessa medicação. Um dos medicamentos que é muito prescrito é o monocordil, o isordil, não deve fazer uso concomitante com o Viagra. Mulheres não devem fazer uso dessa medicação. E quais são os efeitos que você pode ter com essa medicação, os efeitos adversos? Eu separarei em reações muito comuns, que acontecem em mais de 10% dos casos, reações comuns que são em cerca de 1 a 10% dos pacientes. Então vamos lá. Reações muito comuns. Em mais de 10% dos casos, você vai perceber uma dor de cabeça, a cefaleia, durante a utilização dessa medicação. E ela pode persistir por mais umas 2 a 3 horas depois da tomada dessa medicação. As reações que são comuns em cerca de 1 a 10% dos pacientes podem ser vermelhidão, rubor, vermelhidão no rosto, no pescoço, nas orelhas. Essa é uma reação comum que pode acontecer. Outra reação é náusea, outras reações que podem ter vontade de vomitar, a visão embaçada, a visualização de objetos mais azulados, a chamada cianopsia. E alguns pacientes podem sentir congestão nasal, como se o nariz estivesse entupido. Você já percebeu que esse canal eu falo sobre medicamentos, doenças do coração, arritmias cardíacas e marca-passo? Então, se você se interessa pela saúde do seu coração, não deixe de se inscrever nesse canal e ativar as notificações para que você receba os vídeos atualizados e todos os dias aqui no nosso canal. Uma grande dúvida das pessoas: será que o Viagra mata? Será que o Viagra dá efeitos que podem piorar o seu coração? Isso, na verdade, é um grande mito. As pessoas não vão ser prejudicadas por conta do medicamento, e sim porque elas têm condições cardiológicas graves e às vezes assintomáticas, ou seja, a pessoa não sente nada, que não procura um médico. Por exemplo, um paciente que tomou a medicação e teve uma parada cardíaca, ou teve um infarto, ou teve alguma complicação, na verdade, é o esforço sexual, que é uma atividade que consideramos com gasto energético alto, de um consumo energético que demanda muito do coração. Às vezes, aquela pessoa nem conseguiria fazer uma atividade daquela monta. Então, no ato sexual, ele vai passar mal porque tem uma condição cardiológica grave que às vezes ele não estava sentindo. E durante o esforço da relação sexual, apresentou o mal-estar, o mal súbito, o infarto e todas as consequências que vemos em muitas reportagens por aí. Mas o que eu quero conscientizar você é que condições como essa, para tomar essa medicação, é necessário que você vá no seu urologista para ver se tem a indicação urológica, a indicação da impotência, da disfunção erétil, e também, antes de tomar, provavelmente o seu urologista ele vai indicar que você procure o cardiologista para ver se a sua saúde cardiológica está em dia para fazer o uso dessa medicação. Não é qualquer paciente que pode ir lá comprar, pegar no balcão da farmácia e tomar. A sua saúde estará em risco, principalmente com a demanda alta do seu coração naquela situação da relação sexual, ainda mais com um vasodilatador. Ele pode demandar muito trabalho,
muito esforço. É como se você que tivesse um carro muito antigo e não tivesse dado manutenção, fosse pegar ele e fazer uma viagem longa acelerando a mais de 100 km por hora. Isso você vai demandar de um carro que estava sem manutenção, de um motor que estava sem manutenção, e não pode reclamar se o motor pifar. Nosso corpo também é uma máquina e precisa de cuidados e de avaliações periódicas. Então, a mensagem que eu quero trazer aqui para você é que você tenha consciência que a sua saúde é muito importante e uma medicação utilizada sem a orientação de um médico pode causar malefícios para você. Você será o maior prejudicado. Então, compartilhe esse vídeo com seu companheiro, principalmente aquele cabeça dura que fica tomando remédio aí sem passar por avaliação. É muito importante que esse vídeo viralize para que as pessoas tomem consciência e tenham segurança na tomada dessa medicação. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.